Os 5 agregados. Buda deu muitos ensinamentos para superarmos a instintiva ilusão de possuirmos uma autonatureza, um eu ou ego, Samsk. Atman, Pali Ata. De acordo com a filosofia hindu, esse eu verdadeiro seria uma entidade pessoal intrínseca, imutável, independente, atemporal e indestrutível. Porém, o Buda descobriu que essa individualidade não existe de forma inerente ou duradoura. Não há algo separado que experimente os fenômenos. A partir da ignorância, isto é, da crença no eu, surgem os venenos mentais da cobiça, o eu quero, e da aversão, eu não quero. Apesar de dizermos meu corpo, minha mente, não há um eu que seja o dono do corpo e da mente. Aquilo que convencionalmente chamamos de eu ou ego não existe por si mesmo como uma essência concreta, substancial. Ele surge apenas de forma relativa e dependente de certos agregados. Esta ausência de uma identidade imutável e independente foi chamada pelo Buda de não eu ou não ego, Samsk. Anatman, Pali Anatta. Ao contrário da crença errônea em uma individualidade inerentemente existente, Samsk. Pudgalatmagraya, o Buda apresenta a ausência de existência inerente da individualidade, Samsk. Pudgalanairatmya. A mente rotula a combinação impermanente dos 5 agregados, Samsk. Skanda, Palikanda, como sendo eu, fazendo surgir a ilusão de uma identidade duradoura e independente. Forma, Samsk. E Palirupa, refere-se ao mundo físico, ao corpo e a todas as coisas percebidas pelos sentidos, simbolicamente representado pelos elementos terra, água, ar, fogo e, às vezes, pelo elemento espaço também. Sensação ou sentimento, Samsk. E Palivedana, também é o 7º dos 12 elos da interdependência e se refere às experiências agradáveis, desagradáveis ou neutras, resultantes do contato dos órgãos dos sentidos, olhos, ouvidos, nariz, língua, corpo e mente, com seus objetos, cores, sons, odores, sabores, formas/texturas e pensamentos. Percepção, Samsk. Sanjana, Palisana. São as impressões sensoriais, memórias e diferenciações entre as cores, sons, odores, sabores, formas, incluindo texturas, e pensamentos. Vontade, volição, impulso, conceito, pensamento ativo, formações mentais ou fatores composicionais, Samsk. Sanskara, Pali Sankara. O 2º dos 12 elos da interdependência, abrange todos os fatores mentais e hábitos que nos fazem reagir e que motivam nossas ações. São as atividades volitivas, todas as ações, Samsk. Karma, do corpo, da fala e da mente. Consciência, Samsk. Vijnana, Pali Vijnana. O 3º dos 12 elos da interdependência, é o suporte para a apreensão de todas as experiências criadas pelos 6 sentidos. Incluem os 6 tipos de consciência que surgem do contato dos órgãos dos sentidos com seus respectivos objetos: consciência visual, consciência auditiva, consciência olfativa, consciência gustativa, consciência corporal e consciência mental. O primeiro agregado é material, enquanto os 4 restantes são agregados mentais. Como o corpo e a mente são interdependentes, o budismo não postula uma suposta alma ou natureza espiritual, Samsk. Jiva, Purusha, distinta do corpo ou natureza material, Samsk. Prakriti. Cada um dos 5 agregados surge apenas em dependência dos outros. Nenhum deles existe de forma duradoura ou independente. Eles são impermanentes, insatisfatórios e destituídos de um eu. A forma não é o eu. A sensação não é o eu. A percepção não é o eu. As formações não são o eu. A consciência não é o eu. Todos os fenômenos não são o eu.
Shana Sutta, Samyutta Nikaya 2290. Os quatro grandes elementos terra, a água, fogo e ar e a forma deles derivada. A isso se denomina forma. Esses 6 grupos de sensações: sensação que nasce do contato no olho, sensação que nasce do contato no ouvido, sensação que nasce do contato no nariz, sensação que nasce do contato na língua, sensação que nasce do contato no corpo, sensação que nasce do contato na mente. A isso se denomina sensação. Esses 6 grupos de percepções: percepção da forma, percepção do som, percepção do odor, percepção do sabor, percepção da sensação tangível, percepção de ideias. A isso se denomina percepção. Esses 6 grupos de intenções: intenções relacionadas à forma, intenções relacionadas ao som, intenções relacionadas ao odor, intenções relacionadas ao sabor, intenções relacionadas à sensação tangível, intenções relacionadas às ideias. A isso se denomina formações. Esses 6 grupos de consciência: consciência no olho, consciência no ouvido, consciência no nariz, consciência na língua, consciência no corpo, consciência na mente. A isso se denomina consciência. Parivata Sutta, Samyutta Nikaya 2256. O primeiro agregado é este corpo. Quando o corpo está em funcionamento, a mente ignorante se apega a ele como sendo eu, em alguns casos, e como meu em outros. Podemos, então, ver alguém com raiva de seu corpo. Ele pode considerá-lo como ele mesmo. Ou, em outros casos, ele o considerará como sendo seu corpo. Este é o primeiro agregado, o agregado da corporeidade. O segundo agregado é o sentimento/sensação. Quando há qualquer tipo de sentimento/sensação na mente, a mente ignorante o considera, ou se torna apegada a ele o considera, como meu sentimento. É considerado como eu ou meu, os quais são mesmo apego. O terceiro agregado é chamado de percepção. É perceber algo como isto, como aquilo, como estes ou aqueles, como minha felicidade ou meu sofrimento, como bom ou mal. Em alguns casos, a percepção da mente é tomada como sendo eu que percebe. Em outros casos, a percepção é tomada como sendo minha ou minha percepção. Vocês podem entender que a mesma coisa pode ser apegada de 2 formas, como aquele que age como agido. Em seguida vem o quarto agregado ou agregado do prender-se, o qual é chamado de Sanskara Skanda. Sanskara neste caso tem um significado especial. Literalmente significa formar, mas aqui, especificamente, significa formar de um modo mental, isto é, pensar. Como verbo, sanskara significa formação, seja o ato de formar ou o estado de ter sido formado, ou ainda, ambos. Aqui usamos o significado de pensar, pois pensar é dar surgimento ou causar a concepção que está tendo lugar agora na mente do ignorante. Ele se apega a isto como eu penso ou como meu pensamento. Vocês devem perceber e considerar isso por si mesmos. Vejam o apego funcionando em ambos os modos. Chegamos agora ao quinto e último agregado. O agregado da consciência é o que conhece todas as coisas que chegam aos olhos, ouvidos, nariz, língua, corpo e mente. O ignorante se apegará à consciência ou ao corpo da consciência, como eu que é consciente. Em outras ocasiões se apegará a ela como minha consciência. Estes são os 2 modos. Juntos, nós temos os 5 agregados do apego. Podem notar que nos tornamos apegados a muitas coisas, tanto exteriores como interiores. Apegamo-nos e agarramo-nos a elas. Tudo isso é feito mentalmente, como eu ou meu. Estes são conceitos ignorantes, não há coisa real.
Em todos os casos, é somente por meio da ignorância que a concepção de eu meu surge com relação às coisas. Ashram Buddhadasa, a causa do sofrimento na perspectiva budista. Contemplem os 5 agregados e vejam que neles não há individualidade nem qualquer coisa que possa pertencer a ela. Dando continuidade à contemplação, realizam que, no mundo como um todo, nada existe que possa ser realmente fixado ou possuído e que o ciclo do nascimento e da morte é fundamentalmente uma ilusão. É com realizações assim que se alcança a liberação. Panchaskanda Shunyata Sutra. A noção da individualidade que surge com os 5 agregados baseia-se no corpo e na crença de que este é real. Na verdade, não há essência no âmbito dos agregados. Tratado sobre a completude da verdade. Porque o Buda ensinou os 5 agregados para nos ajudar a curar as 3 formas de ilusão e tudo o que delas deriva. As 3 formas de ilusão são: 1. Ilusão de ter uma natureza individual, 2. De ter uma individualidade que percebe e 3. De ter uma individualidade que age. Grande comentário sobre os 5 agregados. Os seres sencientes são gerados pelos 5 agregados e pelas condições subjacentes. Nagarjuna, Mahaprajna Paramita Shastra. Os agregados mentais e físicos surgem da concepção de o que, de fato, é falsa. Como poderia o que cresceu de uma falsa semente ser verdadeiro? Assim, vistos os agregados como não verdadeiros, a concepção de o é abandonada, e devido a tal abandono, os agregados não voltam a surgir. Da mesma forma que a imagem de um rosto depende de um espelho para ser vista, mas na realidade não existe como um rosto, assim a concepção de eu existe dependente dos agregados. Porém, como a imagem de um rosto, na realidade o eu não existe. Assim como sem depender de um espelho a imagem de um rosto não é vista, assim também o eu não existe sem depender dos agregados. Uma pessoa não é terra, nem a água, nem fogo, nem ar, nem espaço, não é consciência nem tudo isso. Mas em que a pessoa é diferente dessas coisas? Assim como a pessoa não é um absoluto, mas um composto de 6 constituintes, assim também cada um deles, por sua vez, é um composto e não um absoluto. Em última instância, este mundo está além da verdade e falsidade. Portanto, ele Buda não assevera que o mundo realmente é ou não é. Saber que tais coisas não existem de modo algum, como poderia o conhecedor de tudo dizer que elas têm limites ou não os têm, ou que têm ambos ou nenhum? Nagarjuna, Rajaparikata Ratinamala. Os 5 agregados correspondem aos tijolos ou aos estágios fundamentais com os quais se constrói a consciência ilusória. Embora sejam encantadores e normalmente considerados parte importante de nós, o fato é que não existe individualidade nem personalidade duradoura nos 5 skandhas. Eles passam de uma série de eventos fenomênicos que carecem de agente e apenas aparentem ter uma individualidade em si. Inteiramente condicionada por outros fenômenos, são, portanto, vazios. O Buda explicou a consciência ilusória de diferentes maneiras, ora falando sobre a natureza da existência, ora sobre a natureza da percepção, ora descrevendo os 5 skandhas. A explicação da ilusão através dos 5 skandhas é a mais breve e sucinta, destinada aos alunos mais perceptivos. É como uma psicologia da consciência iludida. Ao afirmar que os seres sencientes estão iludidos, o Buda quer dizer que eles aceitam as falsas aparências como algo totalmente real. O Buda descreveu esse estado de ilusão como um sonho, mas sem implicar que há uma individualidade ou ser absoluto sonhando esse sonho. Ou seja, não há ninguém sonhando. O sonho sonha a si próprio e não tem essência duradoura. Sengyun, budismo puro e simples.
O esforço para proteger nossa felicidade, para nos mantermos em relação a alguma outra coisa, constitui o processo do ego. Entretanto, esse esforço é inútil porque existem muitos intervalos dentro do nosso mundo aparentemente sólido, constantes ciclos de morte e renascimento, constantes mudanças. O senso de continuidade e solidez do eu é uma ilusão. Na verdade, não existe essa coisa que chamamos de ego, alma ou atman. O que gera o ego é uma sequência de confusões. O processo que chamamos de ego consiste, na verdade, de instantes de confusão, agressividade e avidez, e tudo isso tem apenas uma existência momentânea. Já que não podemos reter o momento presente, também não podemos nos apegar ao eu e ao meu, nem convertê-los em coisas concretas. A experiência de nos relacionarmos com as outras coisas é na verdade um discernimento momentâneo. De gerarmos esses pensamentos impermanentes com bastante velocidade, podemos criar a ilusão de continuidade e solidez. É como se estivéssemos assistindo um filme. Os quadros do filme são projetados tão velozmente que produzem a ilusão de um movimento contínuo. Assim, formamos uma ideia, um preconceito, de que o eu e o outro são sólidos e contínuos. E tendo desenvolvido essa ideia, manipulamos nossos pensamentos para confirmá-la e ficamos com medo de qualquer evidência contrária. Há duas fases na compreensão da inexistência do ego. Na primeira fase percebemos que o ego não existe como uma entidade concreta, que ele é impermanente, está em constante mutação, que são nossos conceitos que o fazem parecer sólido. Assim, concluímos que o ego não existe. Entretanto, ainda temos um conceito sutil formulado a respeito da inexistência do ego. Ainda existe um observador do estado de no ego, um observador que se identifica com ele e mantém sua existência. A segunda fase consiste em perceber esse conceito sutil e abandonar o observador. Shojiun Trungpa, Temi Tofreadon and the Way of Meditation. Todos temos um claro senso de individualidade, um senso do eu. Sabemos a quem estamos nos referindo quando pensamos: vou trabalhar, estou indo para casa ou estou com fome. Até os animais têm uma noção de identidade, embora não possam expressá-la em palavras do modo como podemos. Quando tentamos identificar e entender o que é esse eu, fica muito difícil apontar com precisão. Na antiga Índia, muitos filósofos hindus especularam que esse eu seria independente da mente e do corpo da pessoa. Eles sentiram que deveria existir uma entidade que pudesse proporcionar continuidade entre os diferentes estágios do eu, tais eu de quando eu era jovem ou de quando eu ficar velho e mesmo eu numa ida passada e o eu numa vida futura. Como todos esses diferentes eus são transitórios e impermanentes, sentia-se que deveria existir algum eu unitário e permanente que possuísse aqueles diferentes estágios da vida. Essa foi a base para postular um eu distinto da mente e do corpo. Eles o chamaram de Atman. De fato, todos aceitamos tal noção de eu. Examinando como percebemos esse senso de eu, nós veremos que o consideramos o cerne de nosso ser. Não o experienciamos como um conjunto de braços, pernas, cabeça e tronco, mas em vez disso pensamos nele como o senhor dessas partes. Por exemplo, não penso em meu braço como eu, penso nele como meu braço. E penso em minha mente do mesmo modo, como pertencendo a mim. Somos levados a reconhecer que acreditamos em um eu autossuficiente e independente no cerne de nosso ser, possuindo as partes que nos formam. O que há de errado nessa crença? Como esse eu imutável, eterno e unitário, que é independente da mente e do corpo, pode ser contestado? Os filósofos budistas afirmam que o eu só pode ser entendido em relação direta com o complexo mente-corpo.
Eles explicam que, se existisse um Atman ou eu, ele teria que ser separado das partes impermanentes que o constituem, a mente e o corpo, ou teria que ser uno com essas partes. No entanto, se fosse separado da mente e do corpo, não seria pertinente, visto que não teria nenhuma relação com eles. E sugerir que um eu permanente e indivisível pudesse ser uno com as partes impermanentes que constituem a mente e o corpo é absurdo. Por quê? Porque eu é único e individual, enquanto as partes são numerosas. Como pode uma entidade sem partes ter partes? Desse modo, qual é a natureza desse eu com o qual estamos tão familiarizados? Alguns filósofos budistas inclinam-se para o conjunto de partes da mente e do corpo e consideram o eu a soma delas. Outros afirmam que o continuum de nossa consciência mental deve ser o eu. Existe também a crença de alguma faculdade mental separada, uma mente base de tudo, é o eu. Todas essas noções são tentativas de ajustar nossa crença inata em um eu substancial, ao mesmo tempo que se reconhece a insubstancialidade da solidez e permanência que naturalmente atribuímos a ele. Dalai Lama, um coração aberto. Diferentemente de outras tradições, nos ensinamentos budistas não há a ideia de uma alma ou espírito. Talvez a palavra mais próxima destes conceitos seja a mente, pois no contexto budista ela também abarca o coração e não se restringe ao cérebro, ao intelecto. Ainda assim, a mente é condicionada e não existe por si mesma. Ela surge apenas como o resultado de causas e condições, um fluxo de instantes impermanentes de consciência que surgem e desaparecem a cada momento. O budismo não mantém uma visão eternalista porque Buda negou a existência de um Atman imutável e absoluto. Entretanto, é importante enfatizar que o budismo também não é uma visão nihilista ou aniquilacionista, pois o Buda nunca negou os fenômenos relativos nem o convencional, interdependente. Buda se recusou a responder questões que teriam alimentado a tendência para a dependência de algum tipo de ideal romântico absoluto ou possibilitado o distanciamento nihilista, duas tendências que estão subordinadas aos conceitos de existência e não existência, e que se tornam a base para muitos dogmas religiosos, psicológicos e filosóficos poderosos. Houve, de fato, 14 assuntos que Buda repetidamente se recusou a discutir, e todos buscavam a certeza absoluta. 1. Se o mundo é eterno, ou não, ou ambos, ou nenhum dos dois. 2. Se o mundo é finito, no espaço, ou infinito, ou ambos, ou nenhum dos dois. 3. Se um ser iluminado existe depois da morte, ou não, ou ambos, ou nenhum dos dois. 4. Se a consciência é idêntica ao corpo ou diferente dele. Buda ensinou que buscar uma resposta definitiva para estas questões daria uma ideia errada, que serviria apenas para alimentar a tendência de nos apegarmos ao que é absoluto de modo eternalista ou de rejeitarmos a tudo de modo nihilista, e nenhuma das duas lhe parecia útil. Ele nunca pregou a existência de um eu verdadeiro, nem jamais apoiou a ideia de um universo caótico no qual nada importa e as ações individuais não têm o mesmo valor. No lugar disto, encorajou a dúvida constante em relação a todas as suposições fixas sobre a natureza das coisas. Em um ensinamento dado a um cético seguidor de nome Molunkyaputta, Buda comparou o questionamento sobre a natureza definitiva das coisas a um homem ferido por uma flecha que se recusasse a deixar que lhe retirasse a flecha até que todas as suas questões, sobre quem era o assassino, de onde ele vinha, com ele era, que tipo de arco estava usando e o que fazer da flecha, tivessem sido discutidas. O homem morreria, Molunkyaputta, enfatizou Buda, sem nunca ter aprendido isto.
Aplicando a mesma lógica às questões psicológicas mais profundas sobre a natureza do eu, Buda resistiu, igualmente, em se deixar aprisionar. Quando um andarilho de nome Vashagota Sansk Vatshigotra lhe perguntou diretamente se havia ou não um eu, Buda permaneceu terapeuticamente silencioso. Depois, explicou ao seu discípulo Ananda, com frequência, o beneficiário dos ensinamentos de Buda nos sutras, que não havia uma maneira de responder à questão daquele homem sem reforçar uma visão equivocada sobre o eu. Seu eu, Ananda, ao ser perguntado pelo andarilho, Vashagota, se há um eu, respondesse que há um eu, isto, Ananda, seria concordar com aqueles brahmanes e anacoretas que são eternalistas. Se eu, Ananda, ao ser perguntado pelo andarilho, Vashagota, se não há um eu, respondesse que não há um eu, isto, Ananda, seria concordar com aqueles brahmanes e anacoretas que são aniquilacionistas nihilistas. O andarilho, Vashagota, já confuso, teria ficado ainda mais confuso, e teria pensado: anteriormente não havia um eu para mim. Agora deixou de existir. Mark Epstein, Pensamentos sem Pensador. O budismo ensina que qualquer coisa ou entidade não é uma individualidade permanente e imutável, mas que está em contínua mutação pelo fato mesmo de ser dependente de causas e condições. A individualidade é composta de elementos mentais e corporais continuamente interagindo entre si com elementos externos. É dependente de tais elementos e só existe por eles. Tudo o que é composto e dependente de condições é necessariamente impermanente na individualidade. Por ignorância atribuímos a este conjunto de agregados mentais e corporais uma substância imutável e nos agarramos a essa individualidade concebendo-a como nosso eu ou como pertencente a mim. E também cobiçamos e nos agarramos às coisas que satisfazem essa ilusão de ser eu. Isto, para o budismo, é a fonte de sofrimentos na vida. Anatman, assim, significa não eu, não individualidade permanente, ilusão de que tudo gira em torno de mim. E falar que tudo é vazio não significa falar que tudo é um nada, como alguns querem indevidamente colocar nos lábios do Buda, mas que todas as coisas são desprovidas ou vazias dessa individualidade ou entidade permanente. Nada no mundo possui uma entidade permanente e imutável, aquilo que alguns chamam de eu. Este eu é concebido como sendo uma entidade que existe independente de todo o resto do mundo, que vagueia por ele sempre a mesma e intocável. Este eu passaria por experiências, mas sua essência seria imutável e não afetada pelas coisas do mundo. Esta concepção de eu é chamada no budismo de Atman. O budismo, pelo contrário, prega a doutrina de Anatman, o não-eu. Todas as coisas e seres são não-eu pois são entidade que interagem com o mundo e se modificam em seu desenrolar no tempo e no espaço. As coisas e seres são agregados de componentes dinâmicos e em constante mutação e não blocos monolíticos estáveis sem relação com seu ambiente e condições. Do prefácio de Ricardo Sasaki em A Causa do Sofrimento na Perspectiva Budista. Esta palavra Shunyata pode parecer estranha a vocês, mas não se desanimem, já que esta é a mais importante palavra no budismo. Ouçam cuidadosamente. A palavra Shunyata pode ser traduzida como vacuidade. Mas a palavra vazio tem vários usos e significados. O Shunyata de Buda não significa uma vacuidade física, não é um vácuo físico desprovido de substância material. Não. Aqui, significa uma vacuidade no sentido de natureza essencial, pois todo tipo de coisas está ainda presente. Pode haver tantos objetos quantos necessários para encher o todo do mundo, mas o Buda ensinou que são vazios ou têm a propriedade da vacuidade, pois nada existe neles que seja um eu ou seja pertencente a um eu.
O objetivo disto, novamente, é não se apegar a nada de modo algum. O Shunyata do Buda significa a ausência de qualquer coisa que possamos agarrar ou segurar como sendo uma entidade ou eu permanente, embora fisicamente todas as coisas lá estão em sua inteireza. Quando seguramos, há sofrimento. Quando não seguramos, há liberdade em relação ao sofrimento. A palavra é descrita como vazia porque nada há que nós tenhamos o direito de agarrar. Devemos lidar com este mundo vazio com uma mente que não segura. Se quisermos algo, deveremos buscá-lo com uma mente livre do apego, de forma a conquistarmos o objeto desejado sem que ele se torne uma fonte de sofrimento. Ashram Buddhadasa, 48 Respostas sobre o Budismo. Certa vez, o rei Milinda perguntou ao monge Nagasena: seus olhos são o seu eu real? O monge Nagasena respondeu: não. O rei Milinda perguntou novamente: e seus ouvidos? Não. O nariz é você? Não. A língua é você? Não. Então, isto significa que seu corpo é o você real? Não. A existência do corpo é só uma combinação ilusória. Então, a mente deve ser real. Também não é ponto. O rei Milinda ficou aborrecido e perguntou ainda: bem, se os olhos, ouvidos, nariz, corpo e pensamentos não são você, então diga-me, onde está seu verdadeiro eu? O monge Nagasena riu com desprezo e respondeu com uma pergunta: a janela é a casa? O rei, tomado de surpresa, lutou para responder: não. E a porta? Não. Os tijolos e as telhas são a casa? Não. E a mobília e os pilares? Não, claro que não. O monge Nagasena sorriu e perguntou: se a janela, a porta, os tijolos, as telhas, a mobília e os pilares não são a casa, então onde está a casa real? O rei Milinda finalmente compreendeu que causas, condições e efeitos não podem ser separados, nem tão pouco compreendidos por uma visão preconcebida e parcial. Singyun, a perspectiva budista sobre causa e condição. Tudo é mudança, tudo é transformação nesse dinâmico processo que constitui a vida humana, e nada encontramos dentro de nós que possa ser definido como um eu, como uma natureza constante, imutável. Entretanto, a ignorância e as paixões do homem levam-no a alimentar a ilusão de que as coisas não se transformam e tomá-las por possuidoras de uma essência perene. Nasce daí o apego das coisas experimentadas através dos sentidos e também o desejo de uma vida eterna, bem como o seu oposto, o desejo mórbido e nihilista da aniquilação total. O homem sofre porque projeta desejos de estabilidade e permanência em coisas efêmeras e relativas. Ricardo Mário Gonçalves, Textos Budistas e Zen Budistas. Ver o eu de maneira eternalista como sendo tão grande quanto o Monte Sumeru é uma confusão, mas é menos confuso que se apegar à visão nihilista do vazio. Por quê? Se o vazio libera de todas as visões, aquele que se apega ao vazio não pode atingir a liberação. Mahatmakutta Sutra. Se estivermos conscientes de que o eu é sempre feito de elementos não eu, nunca seremos escravizados ou atemorizados pela noção de eu ou não eu. Se dizemos que a noção de eu é prejudicial ou perigosa, devemos dizer que a noção de não eu pode ser até mais perigosa se for interpretada de forma nihilista, errada. Prender-se à noção de eu não é bom, mas prender-se à noção de não eu é pior. O entendimento de que o eu é feito tão somente de elementos não eu é seguro. Buda não disse: você não existe. Ele apenas disse: você não tem um eu. Sua natureza é não eu. Pishinachan, cultivando a mente de amor.
Geralmente, quando falamos sobre mim e meu, e quando falamos sobre eu mesmo e quem eu sou, estamos falando sobre alguma ideia que temos, algum conceito de um ser. Quando olhamos para nós mesmos, nossa mente cria alguma imagem, tanto através da visão quanto da audição, através de um dos 5 sentidos, e então decidimos que isso é o que vemos ou ouvimos, etc. Temos um tipo de visão parcial do que esta pessoa é. Mas, realmente, vemos algo em sua total realidade. No Dharma de Buda, dizemos que não há um eu, não há a natureza de eu permanente. Este ser que encontramos como nós mesmos, ou como qualquer um, é uma confecção, algo agregado, constituído pela forma, sensações, percepções, formações mentais, pensamentos de vários tipos, e consciência. Dentre destas 5 categorias, deveria ser encontrado o que chamamos de ser humano. Mas, dentro dos 5 skandhas, não há um eu permanente, nenhum eu inerente. Sojun Veitzman Roshi, Lectures on the Art Sutra. A noção do Atman, o eu, que se encontrava no centro das crenças védicas, era a causa de grande parte das injustiças sociais da época, o sistema de castas, o terrível tratamento concedido aos párias e a monopolização dos ensinamentos espirituais por aqueles que desfrutavam as melhores condições materiais e, no entanto, praticamente não podiam ser considerados indivíduos espirituais. O Buda reagiu enfatizando os ensinamentos do Anatman, o não-eu. Ele disse: as coisas são desprovidas de um eu separado e independente. Se você procurar o eu de uma flor, perceberá que ela está vazia. Mas, quando os budistas começaram a enaltecer a ideia do vazio, ele disse: é pior ficar preso ao não-eu de uma flor do que acreditar no eu de uma flor. O Buda não apresentou uma doutrina absoluta. Seu ensinamento do não-eu foi oferecido no contexto do seu tempo e era um instrumento para a meditação. Mas muitos budistas, a partir de então, ficaram presos à ideia do não-eu. Confundem o meio com o fim, a jangada com a praia, o dedo que aponta para a lua com a lua. Existe algo mais importante do que o não-eu. A liberdade com relação ao eu, e ao não-eu. O budista que se apega a qualquer doutrina, mesmo a uma doutrina budista, está traindo o Buda. O importante é nosso insight da natureza da realidade e a maneira como reagimos à realidade. De acordo com os ensinamentos do budismo, é importante examinar as coisas profundamente e descobrir sua natureza de impermanência e não-eu. A impermanência e o não-eu não são negativos. São as portas que abrem para a verdadeira natureza da realidade. Não são as causas do nosso sofrimento. É a nossa ilusão que nos faz sofrer. Sofremos ao encarar algo que é impermanente como sendo permanente, ao nos agarrarmos a algo sem eu como sendo possuidor de um eu. A impermanência é o mesmo que não-eu. Como os fenômenos são impermanentes, eles não possuem uma identidade permanente. O não-eu também é vazio. Vazio do quê? Vazio de um eu permanente. O não-eu também significa interexistência. Como tudo é feito de tudo mais, nada pode ser sozinho por si mesmo. O não-eu também é uma interpretação porque cada coisa encerra todas as outras coisas. O não-eu também é interdependência porque isto é feito daquilo. Cada coisa depende de todas as outras coisas para existir. Isso é interdependência. Nada pode existir por si mesmo. Tudo tem que interexistir com todas as outras coisas. Isso é o não-eu. Tishnachani, Living Buddha, Living Christ. O vazio sempre significa vazio de alguma coisa. O copo está vazio de água e a tigela está vazia de sopa. Nós estamos vazios de um eu independente e separado. Não podemos existir sozinhos. Só podemos existir em ter relação com tudo o mais que existe no cosmos.
A prática consiste em incentivar a compreensão do vazio durante todo o tempo. Aonde quer que vamos, entramos em contato com o vazio que existe em tudo. Olhamos para a mesa, o céu azul, o nosso amigo, a montanha, o rio, a raiva e a felicidade, entendendo que tudo isso está vazio de um eu independente e separado. Quando contemplamos essas coisas em profundidade, vemos a natureza interdependente de tudo que existe. O vazio não significa, em absoluto, não existência. Significa origem dependente, impermanência e não eu. Quando ouvimos falar de vazio, ficamos assustados. Mas depois de praticar por algum tempo, entendemos que as coisas realmente existem, mas de um modo diferente do que pensávamos. O vazio é o caminho do meio entre a existência e a não existência. A flor não se torna vazia quando murcha e morre, mas sempre foi vazia em sua essência. Está vazia de um eu independente e separado. Pishinachan, Teartyafte Budaste Aching. Eu gostaria de lembrar que a ciência nos diz que a cada 7 anos nós renovamos todas as células do corpo. Você não tem o mesmo corpo de há 10 ou 12 anos. Nenhum de nós tem. Você não é exatamente a mesma pessoa que era ontem. Nenhum de nós somos. Lembra-se dos sonhos que teve na noite passada, e como estava intensamente envolvido quando eles estavam acontecendo? O que aconteceu com aquela pessoa, o sonhador, com aqueles sentimentos e aqueles sonhos? O que aconteceu com a pessoa que você era há um mês, ou há um ano ou mesmo há 10 anos? Lama Surya-Das, o despertar do Buda interior. Temos um sentimento inato de um eu, e nos apegamos à sua existência como se fosse uma entidade sólida, presente dentro de nós. Dê uma olhada nele. O eu está no corpo, é parte de nossa pele, de nossos ossos, de nossa carne. Ele é encontrado no coração, ou na mente. Vemos facilmente que o ego não faz parte do corpo. De fato, basta remover a vida do corpo para que a noção do eu desapareça. Se separarmos a pele, os ossos, os órgãos etc., nada encontraremos que possa ser descrito como um eu. Se pensarmos que o eu forma uma parte da mente, analisa do mesmo modo. O que chamamos de mente é apenas uma sucessão de instantes de consciência. O pensamento passado está morto, o pensamento futuro nem existe ainda, e o pensamento presente não pode ser tocado. Portanto, não há qualquer entidade dentro da consciência que possa ser descrita como o eu. A única coisa que podemos dizer sobre a mente é que ela é um fluxo, uma continuidade, um rio no qual não se pode isolar qualquer entidade. Que grande descoberta é reconhecer que, de fato, aquilo ao qual estávamos tão apegados, e que dava surgimento a tantos pensamentos, não tem existência própria. Kyabja Shechen Rabjon Rinpoche, Bodhicitta. Acreditamos que os fenômenos são reais e esta crença é a causa de numerosos sofrimentos. Entretanto, é preciso evitar cair no extremo oposto, que consistiria em pensar que tudo é vazio, no sentido de que nada existiria. É preciso compreender que Buda ensinou a vacuidade com um objetivo preciso: neutralizar os conceitos que podemos ligar à verdade absoluta, impedir de considerá-la um objeto existente ou não existente, um ou múltiplo, provido de qualquer determinação que seja. Todavia, atribuir uma realidade à vacuidade é um erro ainda maior, que seja completamente às portas da liberação. Nagarjuna dizia que aqueles que acreditam na realidade do mundo são, de certa maneira, semelhantes aos animais, mas que aqueles que consideram a vacuidade real são ainda mais estúpidos. Disse também que a crença realidade dos fenômenos é um erro grande como o Monte Meru, mas que se apegar à vacuidade é um erro maior ainda.
Enquanto não tivermos obtido a liberação, as aparências ilusórias da verdade relativa continuam reais para nós e devemos ter consciência disso. Enquanto estivermos aprisionados, não poderemos agir como se estivéssemos livres. Fonte: http://www.sintoniasaintgermain.com.br. Pesquisa e estudo Gilberto Kim. Criação e produção audiovisual, Gilberto Kim. O amor está no ar. Somos luz, unidade e paz profunda.